Tá, mas você conhece a teoria de que Meninas Superpoderosas e Samurai Jack se passam no mesmo universo? Bom, além da semelhança clara entre o Tonio e o Jack, é notável que as aventuras do samurai se passam numa espécie de futuro pós-apocalíptico lá da cidade de Townsville. E segundo essa teoria, o Tonio teria criado acidentalmente o Aku num acidente com os seus experimentos. E como esse vilão não tinha poder suficiente para derrotar as Meninas Superpoderosas, ele então voltou no tempo para impedir que elas fossem criadas. E a forma era destruir a linha genealógica do professor. Nesse caso então, o Jack seria um parente muito distante do Tonio. E por conta desse paradoxo temporal, quando Jack é enviado para o futuro, ele acaba chegando numa Townsville totalmente devastada. Uma Townsville que não teve a lindinha, florzinha e docinho para salvar, já que nesse futuro, o professor Tonio não tinha chegado nem a nascer. Quanto aos criadores desse desenho, então, eles foram enfáticos em dizer que essa teoria é totalmente falsa. Porém, convenhamos, ela faz muito sentido, né? Tá, mas vocês já viram a cara dos pais da vaca e do frango? E sim, por incrível que pareça, os pais desses personagens clássicos da Cartoon não são apenas pernas. Eles têm sim, ou melhor dizendo, eles tiveram sim corpos completos. E hoje eu vou mostrá-los pra vocês. Bom, pra quem não lembra, os pais dos protagonistas desse desenho nunca apareciam de corpos completos. Eles inclusive faziam todas as atividades cotidianas apenas com os pés. Porém, num certo episódio, a câmera acabou subindo e revelando como eles eram da cintura pra cima, e pra nossa surpresa foi mostrado que eles não tinham corpos. Mas daí, uns episódios mais pra frente, ao procurarem algo no porão, a vaca e o frango acabaram encontrando as metades restantes, que numa primeira olhada poderiam até ser confundidas com partes de bonecos ou manequins, mas que segundo uma história em quadrinhos, onde a vaca diz que o fato do frango quebrar um personagem ofenderia seus pais, nós podemos deduzir que eram de verdade mesmo, e que seus pais foram então quebrados em duas partes. Mamãe tem um frango! Mamãe tem uma vaca! Papai se amarrou, ele nem se importou! Tá, mas você já viu o Johnny Bravo antes de ficar forte? Sim, acreditem, ele era magrelão assim antes de virar maromba e atingir esse shape responsa. E hoje eu vou te mostrar o passo a passo dessa evolução. Seja você também um Johnny Bravo em apenas 6 semanas. Bom, essa transformação foi mostrada no episódio chamado Antes e Depois, onde através de um flashback nós podemos ver o Johnny adolescente, que era um garoto bem magrelo que vivia sofrendo bullying. Mas não foi isso que o motivou a malhar. A razão para ele querer ficar musculoso, obviamente, foi uma garota, a Sandy, a sua primeira paixão. E a sua intenção era ganhar músculos para impressioná-la no baile da escola. E para isso ele comprou equipamentos de musculação e até mesmo suplementos. Só que não adiantou muito atingir o shape. A Sandy se mudou antes da festa e nem sequer chegou a ver o Johnny marombeiro. Agora só resta saber como diabos ele conseguiu crescer numa época em que não havia internet para postar que tá pago. Hoje vamos falar sobre um dos episódios mais perturbadores das Meninas Superpoderosas, que se chama Demônio da Velocidade e é lá da segunda temporada. Bom, o capítulo começa com as garotas ansiosas pra aula acabar logo, já que era sexta-feira e elas iriam viajar no final de semana, portanto não receberiam nenhuma ligação pra salvar a cidade. E quando a aula termina, elas correm tão rápido que acabam viajando 50 anos pro futuro, onde elas encontram a cidade totalmente destruída e as pessoas em estados deploráveis. Por ter virado o inferno, o mundo começou a ser governado pelo Ele, onde inclusive podemos ver a sua verdadeira forma. Uma imagem bem impactante é das garotas chorando enquanto batem no inimigo, e nele falando que elas não poderiam mais fazer nada, porque não tinha mais nada para ser salvo. No final, a população moribunda as perseguem, falando que a culpa é delas. E elas voam tão rápido que acabam voltando pro presente. Depois elas cancelam aquela viagem do fim de semana porque não querem nunca mais deixar a cidade desprotegida. Confessa, você também tinha medo desses vilões de Coragem ao Cão Covarde. Começando com o dono desse sorriso bizarro, o Fred, o esquisitão, o sobrinho da Muriel que tinha uma obsessão maluca em raspar pelos, e atormentou muito o pobre do Coragem. Outro ser assustador era esse rosto branco flutuante, que era um espírito da colheita e que surgiu no desenho para punir o Eustácio pelo fato dele nunca lhe oferecer oferendas. Mas um muito lembrado é o Cats, o principal arquirrival do nosso cachorrinho rosa, que era um total psicopata. Já essa criatura horrorosa apareceu no Pesadelo do Coragem lá no último episódio da série, e ele era assustador não só por causa da aparência, mas também porque só teve uma fala, que foi: "Você não é perfeito".
E por fim, é óbvio que a gente não poderia esquecer do Rei Ramsés, que com certeza foi a razão de muitas noites mal dormidas de quem assistiu esse episódio na infância. Mas me diz, qual deles continua assustador pra você? Afinal, como Cat Dog vai ao banheiro? Se de um lado temos a cabeça de um gato, do outro a de um cachorro, e no restante do corpo não existe nenhum outro orifício, então por onde será que saem as necessidades desse bicho? Bom, no desenho existe sim um episódio que mostra eles indo ao banheiro. No caso, o banheiro da própria casa deles, que possui uma abertura na parte de baixo da porta, indicando que tanto a parte do gato quanto a parte do cachorro fazem as suas necessidades de formas separadas. Porém, isso acaba contradizendo um outro capítulo, que mostra que o sistema digestório dessas duas partes estão de alguma forma interligados, já que o que um come, o outro pode expelir, ou seja, algo sem lógica nenhuma. Quanto à explicação do Peter Hanna, o criador desse desenho, então, ele confirmou as nossas suspeitas que não existe sentido nenhum. Ao ser questionado, ele só respondeu que o Cat Dog vai ao banheiro sim, mas que nem ele mesmo sabe como. Tá, mas você já viu os pais do Cat Dog? E não, por incrível que pareça, os pais desse animal metade gato, metade cachorro, não são um casal de cão e gato, mas sim uma dupla ainda mais bizarra. Bom, pra quem não lembra da história, os irmãos Cat Dog se perderam dos seus pais ainda bebês. No caso, eles foram levados até uma cidade distante por um tornado e, a partir de então, passaram a morar com Orelha, o rato azul da história, numa casa que era metade peixe e metade osso. Porém, existe uma série de episódios especiais lá na última temporada em que eles decidem ir procurar pelo paradeiro dos seus pais. E é aí que eles descobrem que incrivelmente são filhos de um casal formado por uma pé grande com nada mais nada menos que um sapo. Só que aí vem o plot twist. Na verdade, eles são filhos adotivos, e no final, seus pais biológicos continuam sem serem revelados. Você já percebeu que a mãe da Helga de Hey Arnold era alcoólatra? Bom, o desenho nunca abordou esse assunto diretamente, mas os sinais sempre estiveram lá o tempo todo. Então, como vocês sabem, esse desenho mostrava o cotidiano de algumas crianças que moravam na periferia de uma grande cidade, o que, por si só, já era um tema que ia contra o ideal de vida americana perfeita pregado pela TV. Porém, os roteiristas faziam questão de entrar também em temas mais polêmicos, mais reais e presentes no cotidiano das pessoas, como a negligência dos pais, por exemplo. E mais um assunto que eles queriam ter falado na série, mas foram proibidos pela Nick, foi o do alcoolismo. E a solução foi então passar essa mensagem, mas de uma forma subentendida. Se você reparar, em todos os momentos em que a mãe da Helga aparece, ou ela está batendo bebidas, ou então carregando essas batidas pra cima e pra baixo, sem falar no seu cansaço constante e no fato dela dirigir de uma forma totalmente desorientada. Mas e aí, você já tinha percebido isso? Você lembra dos Thornberrys? Aquele desenho que mostrava as aventuras de uma família bem exótica que vivia viajando e gravando documentários da vida selvagem e cuja filha caçula podia falar com animais? Então, hoje eu quero te mostrar como esse desenho seria se ele não tivesse sido coproduzido pela Nick. Bom, pra começar, essa série não foi planejada pra ser infantil. A ideia, a princípio, era fazer uma animação de comédia no estilo Simpsons ou Family Guy, só que parodiando aqueles documentários de vida selvagem. E nessa versão, a série seria focada no Nigel, o pai da família, e as histórias teriam um teor mais adulto, como mostrado nessa arte conceitual aqui. Quanto a Elisa, então, ela e o restante da família também existiriam, porém ela teria um papel de menor destaque e não iria falar com os animais. Bom, esse projeto acabou sendo rejeitado pela Fox e depois oferecido a Nick, que aceitou produzi-lo, contanto que fossem feitas várias alterações para deixá-lo mais infantil. E foi assim que surgiu os Thornberrys como conhecemos hoje. Você já viu a versão original de Bob Esponja? Bom, pra quem não sabe, o Stephen Hillenburg, o criador original da série, antes de trabalhar com desenhos animados, dava aulas de biologia no Instituto de Oceanografia. E foi lá que ele criou uma história em quadrinhos educacional para mostrar às crianças alguns animais marinhos. E os personagens centrais dela eram Rock, o camarão, e Bob, a esponja. Pois é, em sua versão original, o Bob Esponja realmente era uma esponja em sua forma tradicional.
Já a ideia de transformá-lo num desenho animado veio do Martin Osso, um dos principais roteiristas da vida moderna de Roku, que sugeriu que o Stephen desenvolvesse mais aquela história em quadrinhos para transformá-la numa série para Nickelodeon. A principal alteração, obviamente, foi no design do protagonista, que acabou ganhando o formato de uma esponja de limpeza, talvez para ficar mais engraçado. Porém, podemos ver resquícios do quadrinho original com seus pais, que mantiveram o formato de esponja do mar tradicional. Você sabia que Bob Esponja deveria ter sido muito diferente da versão que nós conhecemos? Pois é, por muito pouco nós não tivemos um Bob Esponja criança, indo pra escola com versões infantis do Patrick, Lula Molusco e os demais moradores da Fenda do Biquíni. Então, quando o biólogo marinho Stephen Hillenburg foi convidado pela Nick para produzir esse desenho animado, os executivos do canal acabaram exigindo que ele fizesse essa animação como uma série escolar infantil, o que o Stephen não queria de jeito nenhum, pois desde o começo ele sempre projetou o Bob Esponja como um personagem adulto. E o cara já estava preparado para abandonar o desenvolvimento da série e sair da Nickelodeon quando ele teve a ideia genial de criar dentro do desenho uma escola de pilotagem e uma professora, a Sra. Puff. Assim, a série teria a parte da escola, como a emissora queria, e o Bob Esponja poderia continuar como adulto. E quem diria que se não fosse pela Sra. Puff, o desenho do Bob Esponja jamais teria existido.